então, Piauí, estamos em Pernambuco, Espírito Santo, Ceará, São Paulo, Bahia, então, Uruguai, aqui São Paulo também, Rio Grande do Sul e São Paulo também. Então, Elisifor é a nossa que cuida dos interesses de imprensa e comunicação e está sempre também aqui com a gente. Temos o companheiro, cadê o Delcio? Delcio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Delcio também. E a gente também chama junto. A gente está assim, oi, quer vir? Vem. Então a gente aqui tem muito, tá? De peito, coração aberto, não todo mundo quer estar junto, estamos juntos. Claro que aqui ninguém precisa dizer, ó, tem que ser assim, todo mundo pensa assim. Não. Aqui todo mundo pensa como deve pensar. Só que na hora, vamos decidir o que é melhor. A gente espera que todo mundo decida o melhor para todos, né? E aí respeitando o que for decidido. Edital de convocação à Assembleia de Fundação da FENATAT. Sindicatos, artistas e técnicos em espetáculos de diversões do Estado de São Paulo, SATED de São Paulo, convidam os sindicatos do SATED de Bahia, do SATED de Rio Grande do Sul, SATED de Ceará, SATED de Pernambuco, SATED de Piauí, SATED de Espírito Santo, o Sindicato de Cultura e Atividades Artísticas e Técnicas a comparecer na Assembleia da Fundação da Federação Nacional dos Trabalhadores, Artistas e Técnicos, que será realizada no dia 13 de janeiro de 2014, com primeira chamada às 10 horas e segunda chamada às 10h30, na sede da UGT, União Geral dos Trabalhadores, situado na rua Aguiar de Barros, 144, Bela Vista, São Paulo, para participarem da mesma, na qualidade de fundadores, ocasião em que terá a seguinte ordem do dia: 1. Discussão e votação do Estatuto Social da Federação. 2. Eleição e posse da diretoria e conselho fiscal. 3. Plano de ação de trabalho. São Paulo, 21 de dezembro de 2013. Lígia de Paula Souza, presidente do SATED de São Paulo. Exemplo mais um dos associados, que estiverem em dia com suas contribuições, mediante ofício de textos subscritos, especificando os motivos da convocação. Parágrafo 3º. Sob pena de nulidade, a Assembleia Geral deliberará exclusivamente os assuntos constantes do edital de convocação. Capítulo 6º, da gestão financeira e patrimonial da Federação. Artigo 34. O plano orçamentário anual, elaborado pelo diretor tesoureiro, será aprovado em Assembleia Geral, definirá a aplicação dos recursos disponíveis da Federação, visando a realização dos objetivos previstos neste Estatuto, contendo obrigatoriamente dotações específicas para as seguintes atividades. Tudo bem? Não, é só uma A. Campanha salarial e negociações coletivas. B. Defesa da liberdade e autonomia sindicais. C. Manutenção do boletim informativo da Federação, bem como de outros meios de comunicação. D. Utilização racional e preservação dos recursos humanos e materiais da Federação. E. Promoção e congresso anual atinente aos interesses dos associados. F. Manutenção dos departamentos, conforme o artigo 28 do presente Estatuto. Artigo 35. A renda da Federação é constituída principalmente por A. Contribuições devidas pelos associados. B. Bens e valores adquiridos e rendas produzidas pelos mesmos. C. Direitos patrimoniais decorrentes da celebração de contratos. D. Doações e legados. E. Multas e outras rendas eventuais. F. Taxas de expedientes para os serviços prestados. Parágrafo 1º. A alienação, locação ou aquisição de bens imóveis pela Federação dependerá de prévia avaliação a cargo da diretoria efetiva, previamente deliberada por Assembleia da Federação, convocada para esta finalidade. Parágrafo 2º.
os bens patrimoniais da Federação não respondem por execuções resultantes de penalidades impostas aos associados em decorrência de processos judiciais. Capítulo 7. Do processo eleitoral para o sistema diretivo da Federação. Artigo 36. O processo eleitoral para a renovação do sistema diretivo da Federação, com seus membros titulares e suplentes, será efetuado de forma unificada, em assembleias a ser convocada pelo presidente nos dias antecedentes ao término dos mandatos vigentes, os quais, para quaisquer funções, serão de 4 anos, com início em 1º de janeiro. Artigo 37. Nosso destaque. Do artigo 36. Artigo 37. A eleição para o sistema diretivo deverá ser coordenada por uma comissão eleitoral escolhida em assembleia, garantida a participação de representantes das chapas inscritas e da diretoria efetiva, devendo ser realizada na segunda quinzena de novembro. Artigo 38. A Assembleia deverá aprovar um regimento eleitoral para o processo de renovação do sistema diretivo e que contemple o mais amplo acesso das chapas concorrentes às informações sobre o referido processo, quadro de associados aptos a votarem, bem como a paridade na composição das mesas coletoras, entre outras questões. Artigo 39. O quórum para a eleição será de 20% da lista de votantes, permitindo, no final da eleição, a contagem imediata dos votos colhidos. A. Caso haja empate, as chapas concorrentes poderão solicitar uma nova Assembleia Geral e, com qualquer número de sócios presentes na segunda e última convocação, encaminhar a votação e nova contagem de votos. B. Os votos deverão ser colhidos em escrutínio secreto, em urna própria, para uma imediata contagem posterior ao encerramento da votação. C. Após a contagem dos votos, a comissão eleitoral dará posse imediata à chapa vencedora do pleito. D. Em caso de empate, cabe à Assembleia decidir se haverá uma nova votação ou não. E. Fica a cargo da comissão eleitoral resolver dúvidas resultantes do processo eleitoral. Artigo 40. O associado poderá ser candidato. Eu entendi toda a pauta. Artigo 40. Respirou. Artigo 40. O associado estará apto a votar. Achou? Artigo 40. O associado estará apto a votar se preenchido as seguintes condições. A. Ter mais de 12 meses de inscrição no quadro social como sócio contribuinte efetivo. B. Estar com as mensalidades quitadas até 24 horas no momento do pleito. C. Estar em pleno gozo dos direitos estabelecidos neste Estatuto. Artigo 41. O associado poderá ser candidato desde que na data da eleição conte com mais de 12 meses de associação à federação e pelo menos 2 anos de exercício de atividade sindical da categoria dos artistas e técnicos. Esteja em dia com suas mensalidades associativas e não tenha incorrido em práticas condenadas por este Estatuto. Capítulo 9. 43. O presente Estatuto poderá ser reformado no todo ou em parte, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim, composta de associados contribuintes, quites com suas obrigações sociais. Funcionará em primeira convocação com a maioria absoluta de seus associados e em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número nos termos da lei ou por proposta da diretoria efetiva neste sentido. Artigo 44. Em caso de dissolução, o patrimônio da Federação pagará as dívidas legítimas porventura existentes e o restante será destinado à federação da mesma categoria ou sindicato da mesma ou conexa, a critério da Assembleia que deliberou sobre a dissolução. Os diretores não farão jus à verba de representação por serviços prestados, observada a exceção contida no parágrafo 3 do artigo 23 do presente Estatuto. Aqui fecha, agora o capítulo 10.
das disposições finais. Seria artigo 46. Os associados, mesmo quando investidos em cargos de diretoria, não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos e obrigações sociais da Federação. Artigo 47. O preenchimento dos cargos criados por este Estatuto deverá ser efetuado por profissionais possuidores de conhecimento técnico e experiência comprovada na área. Eu faço um destaque no 45. 48. A Federação Nacional dos Artistas e Técnicos poderá associar-se à entidade com fins científicos, culturais, educacionais, nacionais e internacionais para mútua cooperação e troca de informações e experiências, visando alcançar objetivos comuns, podendo, nesta hipótese, pagar as contribuições estipuladas pela entidade a que se associar. Artigo 49. O presente Estatuto somente poderá ser reformado em Assembleia Geral Extraordinária, convocada especialmente com esta finalidade, com pelo menos 10 dias de antecedência, na forma estabelecida no capítulo 5, letra G, do artigo 33 do presente Estatuto. Artigo 50. Os casos omissos no presente Estatuto serão decididos pela reunião conjunta da diretoria efetiva e do Conselho Fiscal, com força estatutária e não colidir com este Estatuto. Artigo 51. Efetuado o registro no órgão competente, deverá a diretoria efetiva disponibilizar a todos os sócios cópias deste Estatuto, dando-lhe mais amplia publicidade. Artigo 52. Fica eleito o fórum de, entre parênteses, será aprovado o fórum da Assembleia, sugestão para dirimir qualquer litígio oriundo deste Estatuto. O presente Estatuto foi aprovado por unanimidade em Assembleia, assinado pelos sindicatos dos artistas e técnicos que participaram da geral extraordinária de fundação da Federação Nacional dos Artistas e Técnicos. Pena aí, em suspensão, realizada no dia 3 de janeiro de 2014. São Paulo, 3 de janeiro de 2014. Baixa observação. E antes, o nosso presidente da UGT, Ricardo Papão, vai fazer uma saudação. Bom dia, meus amigos. Vamos poder participar, mesmo diretamente, de uma conversa no ambiente que nos propicia, que nos desperta para reflexões profundas. Porque o mundo que vocês representam é um mundo que valoriza o ser humano, é um mundo que dá horizontes, sinaliza caminhos e debate e discute questões que muitas vezes as pessoas preferem nem conversar nem discutir. É aquele mundo que nos traz a esperança. E eu estou aqui juntamente com alguns companheiros, entre eles o Chiquinho, que é o secretário de organização, o Chiquinho do Brasil. Ele, no Brasil todo, ele tem feito um trabalho importante, é verdade, Chiquinho, padeiro, e é uma das pessoas que mais ajuda o GT a crescer. E, ao mesmo tempo, o Pegado. Nós estamos aqui com dois baluartes da UGT, que é o Pegado, nosso secretário-geral. Então, são pessoas que estão fazendo dessa central, com certeza, muito brevemente, hoje é a terceira maior do Brasil, mas vai crescer muito. E principalmente por algumas características que nós temos, que é a característica da cidadania, da inclusão social. Nós estamos debatendo agora, numa reunião da operativa, sobre a questão da segurança pública. Né? Situações como a que ocorreram no Maranhão, mas que não só lá, como no Brasil todo. Até quando a sociedade vai ficar simplesmente vendo na televisão e não vai se indignar? A questão prisional, a questão da impunidade, da corrupção. Então, esses são os debates que nós desenvolvemos politicamente. A central sindical tem que ter a sua capacidade de influir politicamente nas mudanças de rumo do nosso país. O Brasil é muito rico, é a 7ª potência do mundo, mas você vai na distribuição de renda, vai perder uma para a Colômbia, nada para a Colômbia, para o Chile, Peru. Você vê a questão
do IDH, que mensura educação e saúde, nos coloca lá embaixo. Então, a UGT tem essa característica, esse conceito da valorização do ser humano enquanto cidadão. E a tarefa que você desenvolve, profissionalmente ou como cidadão, é exatamente nesse campo da valorização do ser humano. O artista, já pelo seu nome, pela sua característica, pela semântica, já nos traz essa possibilidade efetiva, né? Que nós temos aí quadros importantíssimos no nosso país e muitas vezes é desvalorizado. Nós queremos valorizar. Estou vendo aqui jovens. Essa menina representa os atores também, atriz. Olha aí. Que é importante essa renovação. Então, você é uma jovem, sempre será maravilhosa. Mas eu estou dizendo num outro contexto. Porque eu já estou com 60 anos de idade. Não você acha, não? Você é uma atriz, meu, não é possível. Mas, pessoal, o que nós precisamos, na realidade, é incluir os jovens. Eu fico feliz de ter muitos jovens. Eu estou vendo que eu tenho uma jovem bonita, não posso deixar de falar, sem, logicamente, entender. Entendeu, né? Sim, é claro. Mas é fundamental, porque o pessoal está muito longe, o jovem está longe do movimento sindical. Porque seja qual for, eu sou comerciário, está aqui o padeiro, da telefonia cabo a cabo, que é o telefonia de uma forma geral no Brasil todo, que é o pegado. Entende? Nós, na verdade, precisamos ter uma linguagem de trazer esses jovens. Por isso, o meu companheiro Pavão, aquele assessor que está aqui, ó, ele fez uma sugestão. Você viu que ele ajudou bastante em algumas questões. Nossa. Em vez de pegar um ator ou uma atriz que seja renomada, fala, olha, eu sou sindicalizado, vem para o sindicato. O sindicato dos jogadores de futebol também dá o GT. Pegar o Neymar, que a maior parte aqui torce para o Santos. Pegar o Neymar e falar, olha, eu sou sindicalizado, vem para o sindicato. Porque o sindicalismo, de uma forma geral, está maculado. A imagem que se tem no movimento sindical é que nós não fazemos nada, etc. Mas a minha vinda aqui, além de parecer essa jovem, espetacular Lígia, é no sentido de nos colocar à disposição, aí vai estar o Chiquinho para pegar. Hoje, inclusive, à noite tem copos de versos. Vai beber. Mas até lá tem muito trabalho. Né? Então tem que pontuar as questões que vocês acham mais importantes e o GT com certeza vai defender de forma intensa. Participamos no anterior daquela debate da sua participação internacional, que é importante no nosso país, né? É fundamental. Mas o mais importante, nós temos que ter essa capacidade, cada um, eu como comerciário, como padeiro, vocês como artistas, é trazer as pessoas para dentro do sindicato. Valorização, porque as pessoas só vão perceber certas situações, como aconteceu recentemente na área do comércio. O Walmart mandou 300, na véspera do Natal, 300 pessoas embora na véspera do Natal. Vai embora. Então, na hora do vamos ver, as pessoas vêm nos procurar. Olha, fui mandado embora e tal, o que fazer. Nós temos que ter essa contínua capacidade de integração. Então, eu tenho certeza que hoje é um dia importantíssimo para vocês e para nós muito mais. E eu estou com o resultado do debate, da discussão, nós vamos dar visibilidade, não é? No site, e estamos às ordens, o que vocês precisarem, para que nós possamos ter sindicato forte, federação forte e a UGT cada vez mais forte. Então, bom dia a vocês, muito obrigado por me ouvir. E tem aqui dois companheiros que vão estar com você bastante aí. Tchau, bom dia para vocês. Bom, companheiras e companheiros, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui recebendo vocês na casa da UGT, na casa dos colegas dirigentes sindicais. O nosso secretário da Organização Política Sindical já falou, o companheiro Chiquinho Pereira. A central sindical, que hoje tem mais de 1.100 sindicais,
sobre esse tripé, né, de ser uma central sindical ética, cidadã e inovadora. Depois, esses conceitos, outra oportunidade de a gente poderá traçar ou dialogar com vocês, mas para vocês terem ideia, há pouco tempo nós estamos saindo de uma reunião discutindo justamente não só problemas do movimento sindical brasileiro, mas problemas também relacionados à nossa sociedade, às questões de políticas públicas. Então, o Central Sindical existe para isso. O Central Sindical não existe para estar interferindo na atividade sindical. O sindicato utiliza a Central Sindical da forma em que convier, da forma em que ela achar que deve solicitar, deve demandar na Central Sindical, e nós estamos prontos para atender. É isso que o SATED faz, é isso que os mais de 1000 sindicatos criados ao GT fazem também. Nunca de estar interferindo na ação das entidades filiadas. Isso é uma questão de ética, isso é uma questão de respeito, é uma questão que a gente vê aí entre outras centrais sindicais. O que normalmente acontece é interferência na administração do sindicato, uma central colocar uma mesa dentro do sindicato e querer administrar o sindicato. Isso não existe. O GT, certo? Quem cuida, quem sabe, quem dos problemas, das questões relacionadas à atividade, são justamente os dirigentes sindicais. E esses dirigentes a gente tem que respeitar, porque são os dirigentes sindicais a razão de ser da existência da central sindical. Então, se nós não tivermos respeito por vocês, não adianta nós estarmos discutindo a ética, você é uma palavra pequenininha, mas existe ou não existe. Tá? Por isso mesmo que o GT tem crescido, porque tem respeitado claramente a ética junto aos nossos companheiros dirigentes sindicais. Retornando ao nosso trabalho. O segundo ponto da nossa pauta é a formação da nossa diretoria. Conforme nós conversamos e acertamos, nós temos 3 diretorias efetiva, com 2 suplentes e o Conselho Fiscal efetivo e suplente, 6 pessoas. Que dá um total de 11 pessoas. Então, nós podemos, a proposta da mesa seria que a gente possa estar discutindo isso em aberto, né, gente? Não vai necessitar de fazer voto secreto. Eu acho que não. Né? Gostaria de se livrar de várias instâncias. Várias, né? Então, nós precisamos de 11 pessoas. Então, o mesmo jogo que a gente fez na nossa diretoria é assim. Primeiro, os representantes. Vamos dizer quem é o representante que nós temos. Tanto no Rio Grande do Sul quanto o SATED, a gente está em número maior. Então, a indicação de quem representa São Paulo. Aqui. Pavan? Já representa Rio Grande do Sul. Nossa, sou eu. Então, fala. Então, agora, nós precisamos de 11 pessoas. Eu vejo que nós estamos propondo um trabalho coletivo, onde todos, mesmo, a nossa proposta. Porque uma coisa é a diretoria para ir para o cartório, outra coisa é a diretoria para o trabalho. Então, a proposta que esses 11 que estão querendo participar da diretoria se coloquem dentro deste perfil que vamos trabalhar. Vai haver duplicidade de sindicatos, né? Porque a gente só tem 7, tem ainda uma questão que a gente queria resolver com o Piauí, e para a gente poder estar. 6 somos, né? 6. Como está? Você está com a carta sindical? Falei agora com o rapaz, a gente vai enviar para Brasília toda a documentação amanhã. Então, não vai ter problema. Não vai ter problema. Não vai ter Já está problema. tudo E certo. não, se tiver, a gente pede para o GT já resolver essa situação. Eu já Então, até falei agora já para somos ele 7. ajudar. Mantivemos 7, não é? Então, Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Ceará e Piauí. 7. Então, somos 7.
O 7 vai atrás de mas a gente precisa de 11 pessoas. Então, a minha proposta é assim, que a gente indique, o Alto indique 11 pessoas para compor esse coletivo. Tudo bem? E depois se faz a distribuição de cargos. Tá bem assim? Tá. Né? Porque... 7 para 11 fica faltando 4. mas que vai haver fora os 7 que vão propor a diretoria, nós teremos mais 4 dos satélites que estão aqui presentes, porque eu acho que não dá para indicar a pessoa que não está presente. Sindicato, está falando. Não, pessoas agora. Pessoas que possam compor a nossa diretoria. Então, eu faço a proposta de que sejam pessoas que estejam dentro, né? Nós, no Rio Grande do Sul, nós estamos indicando o Plínio e o Fábio. 2. Aí, uma. De resto, não, todos são. Então mais, já está faltando 2. Então nós temos que ter 5 pessoas. Não, mais 2 pessoas. Mais Não, 3. indicado direto, somos 7. Então já temos 7. Mas se for pagar. 7 mais 2, mais 2. No voto não quer. Não, ficou o Plínio e o Fábio. Mais 2. Então nós precisamos de mais 2 nomes. Não, mais 3. Porque o Plínio já estava. Não, faz já. O Plínio só. Eu sou uma mais. São 3. Eu sou uma mais. 17, 8. 3. O Estatuto do Sindicato do Espírito Santo, não sei se vocês têm, no Estatuto de vocês, tem uma representação. A gente tem lá de trás, que a gente coloca junto à federação. Inclusive, ele até é junto com a diretoria. Só que não existia federação cristã. Mas o Estatuto do Sindicato do Espírito Santo já consta primeiro delegado, segundo delegado. A federação Então o que você está querendo indicar é que no Espírito Santo Já tem. já está no Estatuto, já está de lei. Mas como é que ele vai estar assinando a nossa Mas eu acho que não, eu não penso que quem está sendo indicado tem a obrigação de assinar a ata. Eu acho que quem tem que assinar a ata é a presidência do sindicato. Porque nós estamos aqui, quem está fundando a federação são os sindicatos. A questão de diretoria é posterior. Está feita ou só indicação? Não, a gente vai colocar todas as pessoas que estão presentes. O Pavan, o Fábio, o Plínio, o Oscar, o Fernando, a Valquíria, Ivete e eu não sei se Verônica. São 8 nomes. Não, Fábio. Verônica. Fábio, eu queria fazer essa indicação por sindicato. No Rio Grande do Sul, nós temos 2. Isso que eu queria fazer. Exatamente. São Paulo está entrando quem? A Lígia? E Pavan. Da Bahia? Eu mesmo. Fernando, Sobrepeso, mas. Já te digo, espera só um pouquinho. Da Bahia, Fernando. é a indicada. Tá, qual é o próximo sindicato? Espírito Santo? Verônica e quem mais? O outro é o Robson de Paula. Verônica. Não pode, o parente da Lígia depois. mas aqui é um caso jurídico. Brincadeira. Tá? E Espírito Santo, qual é o próximo? Qual é o próximo? Ceará. Quem mais Pode pergunta? indicar outra pessoa? Iconete. Sim, é o caso dela, está dizendo que Filho dela gostava muito tem um de representante para um delegado e 2 delegados para a casa de ciência Tem um federal. titular e um suplente lá. Aí, porque essa loucura, esse sonho de ter federação, a gente nunca tirou do estatuto lá de trás. Os delegados, inclusive, os delegados pertencem à diretoria executiva. Nós temos 10 nomes aqui. Então está faltando um. Nós temos Plínio e Fábio, pelo Rio Grande do Sul, São Paulo, Lígia e Pavan, Bahia o Fernando, Espírito Santo, Verônica e Robson,
Ceará, Oscar, Pernambuco, Ivonete, Piauí, como eu esqueci o nome dela. Nós temos assim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nomes, tá? Sendo Rio Grande do Sul, o Plínio Fábio, São Paulo, Lígia e Mavan, Bahia, Fernando, Espírito Santo, Verônica e Robson de Paula, Oscar, Ceará, Oscar e Marcos Alexandre, Pernambuco, Ivonete, Piauí e Lara. É isso? As duas pessoas que estão presentes, então não pode fazer parte da diretoria. As duas pessoas. Eu te pergunto outra coisa. Uma coisa é a ata que nós estamos fazendo da fundação da Federação. Não, eu acho melhor duas atas separadas. Gente, aí assim, uma coisa é a ata da fundação da Federação. Isso é uma coisa. Nessa ata assinam os presidentes do sindicato que estão aqui. Então a gente vai junto no cartório, está ali com a documentação e reconhece. Outra coisa é a eleição da diretoria. Isso, porque inclusive Essa ata, gente, não precisa ter que ir à relação, à nominata, mas não precisa que as pessoas assinem e tenham firma reconhecida. Basta que nela tenha a ata em si da eleição, seja assinada, pelo menos lá é assim, eu acho que não pode ser diferente, assinada pelo presidente da mesa, o secretário da mesa com o visto de um advogado. É isso. Isso não precisa, firma reconhecida nenhuma, se faz um requerimento padrão, se pedindo o registro daquilo ali, em 2 vezes. Porque quando É isso. então hoje não vai ter. É porque eu passei por esse processo, por isso que eu estou colocando, tá? Então hoje não vai ter o termo de posse. Gente, vamos fazer a eleição. A posse, quando eles já retornarem, a gente já resolve. É que acho que a questão documental é mais simples de resolver, tá? Do que a eleição propriamente dita. De quem vai ocupar quais os cargos. Depois que tiver isso ocupado, eu vejo meu CPF, né? Porque se eu tiver que mandar uma firma reconhecida hoje, digitalmente eu mando a minha assinatura lá no sul, cara, vocês estão. E o jurídico senta aqui e diz, ah, precisa disso mesmo. Mas a eleição. Então vamos lá, companheiros. Quando eu reconhecimento da confederação. Essa é a outra ata da fundação. Aí que vai para o Ministério Não, eu estou querendo dizer exatamente esse passo, porque assim, nós estamos inscrevendo, nós estamos criando o CNPJ. Sim. É isso mesmo? É. Sim. Aí a gente está preocupado com a eleição, cargo, etc, de uma instituição que não existe ainda. Mas é que existe. A federação ele já vai chegar assim, quando chegar lá o documento protocolar por iniciativa social, nós vamos estar com a diretoria formada. Tem que ter o Fernando. Eles vão ter a diretoria Por essa votação. Não, eu agora ter uma coisa para mim, eu estou dizendo, quem está constituindo são os presidentes satélites aqui presentes. Isso. Essa seria para a Constituição. Isso, também. É isso, mas eu estou colocando a questão da eleição já. Eu estou pensando a nossa cidade. É isso que eu estou falando, com certeza absoluta. Sim. Muito bem. É que eu não Então nós sei se precisamos. Então, a gente tem conversado. E esse anseio de uma federação para os técnicos também é importante, porque nós vemos disparidades muita coisa diferente. Né? Nós vemos que, de repente, lá o piso de um lugar é outro, as condições é outra, a forma de se tirar o TRT é outra, e isso vem de encontro às nossas necessidades hoje no âmbito nacional. A virada de século mudou tudo. E acho que é o melhor momento nos últimos 80 anos. Esse é o momento agora. A disponibilidade de tecnologia que a gente tem, não existe precedente. A última guerra que teve no Iraque foi uma manifestação antes da guerra. Isso nunca aconteceu na história humana. Uma reivindicação antes que aconteça uma guerra. Acho que o que aconteceu aqui em julho é que vai ficar para a história, nas questões políticas. Então, esse é o momento. E essa geração nova, reivindicando aqui, tem que se aproximar, fazer essa passagem e desmistificar muita coisa. A gente tem que desmistificar os chineses, os próprios artistas, todas as instituições. Tem que. Porque o mito é um mito. Né? Tentar tapar o real. Ficamos
nos sintomas e não só nas causas. A gente tem que buscar as causas e olhar dentro da nossa casa para rever muitas posições. Por isso que está cada vez mais afastada a classe. Desde cedo que já está no no site do satélite, as fotos que ele acabou tirando aqui, já para que eu utilize no jornal do sindicato. Então eu quero agradecer a ele que as fotos que ele fez aqui, e todos nós, já está no nosso site. E passa a integrar com justiça, eu já registrei desde o início e senti a sua falta absoluta na diretoria da federação. Era um lugar que era privativo de quem tem história e tem feito história desse processo. Você é uma das pessoas que queria dar esse lugar, e infelizmente, nesse momento, por conta de outros vínculos, sabe? Eu quero dizer que eu também senti muito a ausência da Madalena, principalmente. Senti muito por conta também da gente ser um sindicato que a Madalena ajuda bastante. Quando a gente tem dúvidas, eu ligo para ela, e para o Oscar, são duas pessoas que são mais próximas da gente nesse momento. Então eu também fiquei muito sentida com essa ausência. Mas agora eu volto ao que o Fábio falou, a gente foi bastante objetivo nessa reunião. O encontro de Porto Alegre foi muito importante, foi muito bacana a gente ter encontrado com vocês lá. E nós marcamos essa reunião aqui, apesar da gente estar desde as 10 da manhã, todo mundo cansado, mas foi muito objetivo o nosso encontro. A gente já resolveu coisas que talvez, como você mesmo falou, poderia passar muitos anos para ser resolvido. E eu acho que agora é se organizar e trabalhar. E o que a gente está querendo lá no Piauí é se inserir no contexto nacional, estar por dentro das coisas, participar, colaborar e também receber apoio que a gente precisa. Tanto a gente está para ser ajudado, como também para ajudar no que for necessário. E a gente está, a partir de agora, a gente quer abrir um canal de comunicação com todo mundo, Fernando, Rosa, Fábio, que são pessoas que a gente não se comunica muito, mas que a partir de agora, Lígia, com certeza o Sindicato de São Paulo vai poder nos ajudar bastante. E como o nosso sindicato, amanhã, depois de amanhã, no máximo, está enviando a sua documentação para Brasília, talvez a gente seja o primeiro sindicato a se filiar à federação que nós estamos criando agora. Também tem uma coisa interessante que acho que a gente deve levar para a caminhada da gente, não só sindical, mas durante a vida, é que existem esforços que a gente faz, talvez não seja a mesma pessoa que colhe os frutos. Então, assim, eu fico muito feliz de ter reunido as pessoas. Eu tenho certeza que eu tive uma participação nisso, sem nenhuma vaidade, nenhuma. Porque é assim mesmo, quer dizer, às vezes você amassa, né? Amassa o pão e outro come, mas assim, não é literalmente isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que assim, todos os esforços são importantes, independente de que seja você o que vai ser o cara que vai ser reconhecido como tal, né? Eu acho que já há anos que a gente vem tentando fazer essa federação, mas talvez não fosse o momento, né? Quem é que sabe? Talvez não fosse o momento, talvez não tivéssemos o amadurecimento necessário para isso, né? Agora, só o que eu quero dizer é o seguinte, com toda humildade do mundo, preparem-se muito bem politicamente para isso. Nós vamos precisar de uma assessoria parlamentar muito ativa, nós vamos precisar de lei na ponta da língua, nós vamos precisar de política cultural na ponta da língua, saber tudo que está sendo feito na ponta da língua, porque senão a gente está lascado, né? Porque às vezes a gente vê pessoas de muito boa vontade, mas que não sabem o que está acontecendo. Ninguém é obrigado a saber, não é um demérito para ninguém, mas acontece que quando a gente vai ficar à frente de qualquer coisa, a gente vai tomar pedrada, né? E vai mesmo. Então, quer dizer, eu só quero agradecer e eu continuo à disposição também, não é porque eu não estou dentro da federação agora que eu vou deixar de ser a mesma pessoa que sempre fui, estou à disposição, se precisar de ir ao socorrer alguém por aí, a gente cata no instituição e vai, não tem problema, sou companheira de todo mundo, independente de qualquer coisa, o trabalho que a gente faz
também, para ver os resultados dos esforços redituando em benefício da nossa categoria, que é a parte mais importante aqui. Não é quem é presidente, quem é o quê e tal. Todos os esforços que nós estamos fazendo aqui é para melhorar o trabalho dos nossos companheiros e para que a gente possa envelhecer o dia sendo ator, sendo atriz, com toda a honra, com toda a dignidade, reconhecendo que a gente tem representação forte, que a gente é trabalhador e que a gente pode continuar sendo, né? A gente pode até sonhar em comprar alguma coisa, né? Ter crédito. Outro dia eu fui comprar um negócio aí numa loja e me fala assim, qual é a sua profissão? Eu falei, atriz. A moça assim, atriz? Por quê? Né? Quer dizer, isso é só para dizer que até hoje, nossa lei tem 35 anos e vendedor de loja ainda olha para a cara da gente como se a gente estivesse querendo dar golpe, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, né? Ah, eu sou atriz, você é atriz, mas como comprovante de renda, eu não tenho. Sobre o satélite de Rio, sobre o satélite de São Paulo, dizem, olha, os dois têm a obrigação, não no papel, mas por ter uma estrutura mais sólida, fortificada, de congregar todos, né? E tanto é que é verdade, né? Bastou, vamos chamar todo mundo, estamos aqui. Tá? Então a gente precisa realmente desse estímulo, desse impulso, né? De quem tem mais estrutura. Como a gente tenta ajudar os colegas também que estão em estrutura menor, então assim, acho que a gente tem esse intuito de ajudar, né? Tem essa obrigação que não está escrita, mas de companheirismo, né? De ajudar os nossos colegas. E nesse intuito eu quero parabenizar o Satélite de São Paulo, né? Pela iniciativa, porque está aqui. Talvez para os nossos sindicatos menores, isso, não em termos políticos, né, menor, mas em termos de econômico. Então, assim, agradeço muito, assim, eu fico muito feliz de hoje, né, a gente ter feito essa criação da federação, porque há uns 15 anos atrás a gente fez uma mudança estatutária lá e nós colocamos a delegação, né, a representação do delegado para a federação. E a gente tinha esse sonho por muito tempo e das nossas reuniões eu sempre colocava isso. E eu fiquei feliz também porque tem a gente na presidência, tem também outras pessoas novas e de nada de idade, mas o Oscar, isso foi muito legal, assim, sabe? Faltou os meninos com muito. Quando eu falo de juventude, eu falo na questão da vontade de trabalhar, da vontade de transformar, da vontade de qualquer. E a continuidade, isso eu fiquei super legal isso. Porque os jovens têm essa coisa mesmo, sabe? Não tem cansaço, não tem. Estou falando que o jovem tem que trabalhar. Mas isso é muito legal ter vocês na diretoria efetiva que vocês fazem. É isso, parabéns para nós, vamos trabalhar, porque nós temos muito trabalho pela frente. Muito. Eu quero terminar dizendo que nós, Brasil, somos todos iguais. Somos ricos, temos um potencial e nós temos que buscar as condições que nós somos. A história, ela é muito determinada. Não importa, porque já que é a Terra, quem está lá em cima, está lá embaixo, quem está do lado, vai se plantando. Quando nós estávamos chegando, o Rio de Janeiro tinha esse papel. Então, quando nos primeiros momentos que a gente estava na criação da associação, da arte, né? Então era o Rio de Janeiro e nós nunca conseguimos essa mobilização nacional, porque obviamente o Rio não queria falar, eu não posso, a minha fala não pode ser a mesma fala que um outro estado. A nossa representação é diferente. Por isso é que eu disse da importância hoje que nós somos o Brasil. Nós somos. Então, a nossa fala é pela igualdade. A nossa fala é pela nossa força política. E não só política, quanto econômica, que nós vamos fazer. Então, esse trabalho todo
nós tivemos foram as experiências que nós falamos, olha, vamos conduzir. Quando nós chegamos em Estratégia, nós em São Paulo, nós estávamos saindo de uma junta governativa e que a junta ia entregar para o Ministério do Trabalho e acabar com o Sindicato de São Paulo. Nós chegamos e o teto caía na cabeça de todo mundo. Naquele momento, nós precisamos nos organizar fisicamente, politicamente. Então, foi toda uma estrutura, um projeto, uma proposta. Que esse exemplo que nós passamos é o mesmo que nós estamos hoje, é aqui, é ali, é acolá. Mas no meu olhar, nós somos fortes, nós temos essa capacidade e nós vamos chegar onde nós queremos. Eu tenho a satisfação de ter uma diretoria nova, com o pessoal. Nós do Conselho, por favor. Cadê o que mais? Tem uma suplência falando. Claro. Você deu no chão? Vai dando, vai dando. Que eu fiquei Carioca. em Porto Alegre. Pronto? Está grande.